tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de mudança. Por que é tão difícil mudar? Eu vejo que assim, nesse caminho espiritual, nesse caminho de autoconhecimento, eu já tinha feito um vídeo aqui falando a respeito disso, mas a impressão que eu tenho é que assim, antes de trilhar qualquer caminho de autoconhecimento ou qualquer caminho espiritual, a impressão que eu tenho é que nós somos radares o tempo inteiro ligados para olhar para fora. Então existem muitas coisas acontecendo lá fora, existem muitas pessoas a serem culpadas lá fora e nós nos concentramos 100% totalmente em achar essas pessoas, em trazer, em buscar esses culpados lá do lado de fora. E depois, quando começa a se trilhar o caminho espiritual, o caminho da consciência, o caminho do autoconhecimento, eu vejo que existe uma tendência equivocada de trazer a culpa para si. É como se agora, a partir do momento em que eu comecei a empreender a minha busca espiritual, eu começo a achar que eu sou sempre a culpada por tudo que acontece. E assim, a gente precisa caminhar no processo para entender que ninguém é culpado no processo, porque a culpa implica em pecado, implica em um observador que observa e que define certas coisas como sendo pecado, e acima de tudo, quando eu acredito em pecado e culpa, é porque eu acredito em punição. Mas aí tudo bem, então vamos supor que existem algumas características minhas, alguns sentimentos que eu tenho, algumas crenças que eu tenho, e assim faz parte do caminho espiritual questionar todas as crenças, principalmente as limitantes, ou enfim, todas as crenças eu acho que precisam ser trazidas à consciência para que sejam questionadas, para que elas não limitem o meu caminhar. E aí nesse sentido, quando eu começo a trilhar esse caminho e começo a questionar as minhas crenças, de repente eu chego num aspecto de mim mesma, vamos supor, por exemplo, vamos dizer que eu sempre fui uma pessoa paviozinho curto, ninguém pode falar nada pra mim, toma lá da cá, aquela expressão, não tenho papas nas línguas, você quer saber, a pessoa já fala, eu rebato de bate pronto. E aí eu, Juliana, me conheço por isso. Então é como se fosse a minha marca registrada. Então toda vez que alguém fala, inclusive esse negócio de responder é muito engraçado. Eu tenho uma amiga que fala, às vezes ela fala, eu sabia que você não ia deixar quieto. Então tá aquela coisa do orgulhinho, fala assim, então você pergunta, como que é a Juliana? A Juliana, ela é honesta, ela é sincera, ela vai lá, fala na cara e ela... E de repente, nem sempre isso é benéfico. Eu acho que honestidade, sinceridade é sempre muito bom, mas eu acho que tem uma medida aí do quanto, o quanto isso que eu chamo de honestidade está contaminado com o meu próprio julgamento. E qual é o propósito daquilo que eu quero dizer. Mas hoje eu não vou entrar nesse mérito da questão. O que eu queria dizer é que, de repente, eu me identifico tanto com aquela minha característica que eu tenho a impressão de que se eu começar a deixar de ser essa pessoa que fala de bate-pronto, eu vou começar a perder a minha própria identidade. Então eu acredito que eu vou começar a largar pedaços das minhas características, eu vou começar a largar pedaços de mim. E isso é um grande equívoco, porque na verdade eu não vou ser menos a Juliana do que eu era por deixar de ser paviozinho curto. Então eu deixo de sofrer as consequências daquilo que eu estava criando como pavio curto. No sentido de que eu posso me experimentar de outra forma, eu posso me experimentar de forma mais amorosa, eu posso questionar qual é o professor ou qual é o pensamento que está presente na minha mente todas as vezes em que eu escolho responder alguém, em que eu decido que a tal pessoa merece X resposta. Então, qual é o pensamento? O que eu penso quando eu faço isso? E aí, nesse sentido, assim, o que eu quero dizer, gente, não é para fazer uma mutilação de personagem, uma mutilação mental. Então, assim, eu já acho que a gente se separa muito de todo mundo, eu acho que eu sou diferente de todo mundo, eu acho que ninguém me entende, eu acho que o mundo não me entende, eu não entendo o mundo, eu já fragmento tudo que existe, as pessoas que existem, eu já me separo, eu me coloco num lugar muito distante das pessoas, e isso já não é bom.
pro meu caminho espiritual. E por outro lado, de repente eu começo a me fragmentar aqui dentro de mim mesma. Eu começo a falar, essa parte de mim eu não gosto, então vou deixá-la de lado. Isso aqui também não gosto, vou deixá-la de lado. Não se trata de tentar abafar essa parte. Então, quando o sentimento vem à tona e de repente eu começo a atuar dessa maneira, né? Tudo bem, eu não vou tentar abafar isso. Pelo contrário, eu vou me tornar consciente disso que eu sinto toda vez que alguém fala alguma coisa que, né? Toda vez, lógico, se eu fico irritada porque alguém atacou o meu ser individual, ou eu interpreto aquilo como sendo um ataque ao meu ser individual, enfim. Então, não se trata de deixar de ser você mesma no sentido de abafar. Ah, eu não posso ser essa bravinha porque agora eu trilho o caminho espiritual e isso não pode ser assim. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que eu posso sim tomar consciência das coisas que eu falo sem pensar. Eu posso criar um passo a mais entre aquilo que eu falo antes, né, naquilo que eu penso, e de repente eu não vou externar aquilo, e eu posso me tranquilizar que eu não estou perdendo a minha identidade, eu não estou perdendo, mesmo porque, né, a Juliana irritadinha não é o meu real ser, não é o ser que eu verdadeiramente sou. Então, assim, o processo de mudança é porque é quase como se fosse uma coisa querida, estimada. Sabe aquele presentinho, aquele mimozinho? Você fala, ai, ó, Julianinha irritadinha ali. Então é uma coisa como se fosse uma coisa assim muito querida ao meu coração, porque afinal de contas eu levei quanto tempo para construir, né? Levei muitos anos para construir essa personalidade e agora de repente eu vou abrir mão dela, vou ser menos de mim mesma? Não, né? Na verdade, eu deixo de ser um ser sofredor, eu paro de me identificar com aquela característica minha e eu passo a ser uma pessoa mais livre. Mais livre porque eu começo a fazer mais escolhas pelo amor e menos escolhas pelo medo. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê!